Vamos lá, bom dia, que Deus abençoe a vida dos meus irmãos, minhas irmãs. Estou passando aqui para estar trazendo uma mensagem para todos vocês, um assunto que nós vamos estar aqui, trazendo nessa manhã de segunda-feira, que se trata de como eu se torno filho de Deus. Jesus, ele sendo o principal filho de Deus, sendo o filho unigênito, primogênito de Deus, ele quer nos fazer também nós ser filho de Deus, não como ele, vindo de Deus, sendo originado filho, vindo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que creu em Jesus Cristo recebeu o direito de se tornar filho de Deus, receberam o poder, o direito de seres filho de Deus. Quando nós se tornamos filho de Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós passa a crer nele. Então aí nós se torna filho de Deus. Tá aqui, ó. Quero mostrar a você aqui. Tá vendo? Mas todo e quanto receberam-lhe o poder de seres filho de Deus. Deu-lhe o poder de seres filho de Deus aos que creem em seu nome. Glória a Deus, amém? Então, isso já é um passe para você, para eu, se tornar um filho de Deus e ter parte da herança do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se tornar o herdeiro com Cristo. Ele é o herdeiro. E nós se tornará o herdeiro. Amém? Fazer parte da promessa de Deus. Então, mesmo que você não seja descendente de Abraão, mesmo que você não seja judeu, mas só de você crer em Jesus Cristo, você recebe o mesmo direito deles, da herança futura, da promessa futura, da redenção, da redenção, da salvação de Cristo. Agora, meus irmãos, vamos dar mais um passo. Quando nós se tornamos filhos de Deus, o que Deus ele nos pede? Aqui diz em João capítulo 3, quando Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus Cristo, ele esperou chegar à noite para ele ter ali com o Senhor Jesus Cristo, porque para ele seria o melhor horário para ele ali se encontrar com o Senhor, para que as pessoas não vissem ele, e depois se levantasse contra ele, acusasse, ali apontasse ele como um dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, como ele já tinha uma posição bem boa no sinédrio, na corporação ali de líderes religiosos. Então ele ficou com medo de ser visto pelos os demais irmãos, companheiro deles de Torá, da lei de Moisés, e ali acusasse ele como seguidor de Cristo, como uma pessoa que queria mudar de lado. Então ele preferiu esse horário para não mostrar ali que ele seria uma pessoa que agora estava convertendo o cristianismo, convertendo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele recebe de noite ali a visita de Nicodemos, e Nicodemos já
ali recebe Jesus já elogiando, dizendo assim, quero trazer aqui agora. Diz assim: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais em que tu faz se Deus não for com ele. Então Jesus, ele recebe esse elogio, esse reconhecimento de Nicodemo, né? Glória a Deus por isso, né? Então Nicodemo já estava próximo ao caminho, ainda não estava no caminho, porque o caminho é seguir Jesus. Então, só de Nicodemos crer, ele já estava no caminho de se tornar filho de Deus. Ainda ele não era filho. Ele não era filho, ainda ele estava como servo. Jesus, ele veio nos tornar filho, não servo. Mas a nossa alegria é servir a Deus, E nós somos servos e nós somos filhos. Servo lá no tempo medieval, lá no tempo antigo, servo não tinha direito a nada. Ele tinha que fazer tudo que o seu Senhor ordenava. E só que Jesus, ele nos dá o direito de filho. Não é porque agora nós somos filhos que nós não vamos obedecer às ordens de Deus, que é o Senhor, né? Mas nós passamos a ter o mesmo direito. Não só os judeus têm o direito das posses das bênçãos do Senhor ou a salvação, mas hoje nós, por meio do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, hoje nós temos o mesmo, aleluia, o mesmo direito da salvação. Amém? Não é porque, meus irmãos, que hoje nós temos o mesmo direito, assim como dos judeus, de ser salvo, né, da promessa futura, que nós somos melhores ou superiores às outras pessoas que ainda não teve o mesmo direito, né, de se tornar filho e receber, né, a oportunidade da herança futura do Senhor. Todos nós temos essa oportunidade. Todos nós temos essa oportunidade. Então, por isso que nós devemos incentivar, evangelizar os outros a tomar posse desse direito, né? Tomar posse dessa herança que Cristo, ele já preparou para mim, para você e para as outras pessoas. Então, meus irmãos, foi o que Jesus, ele disse a Nicodemo. Ele disse a Nicodemo: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Aí Nicodemo disse ao Senhor: como pode o homem velho nascer? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus disse para ele: em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando nós torna uma nova criatura, ou seja, quando nós se tornamos filhos de Deus, quando nós nascemos de novo, agora não da carne, porque quando Adão, ele veio a existir nesse mundo, ele veio a existir nesse mundo, ele foi formado do barro, ele foi criado do barro, ele foi feito do barro. O Senhor fez que o barro ali tivesse vida. E Adão ali, da matéria ali, ele se tornou uma alma vivente. Então,
Adão era nascido o corpo dele era da terra. O corpo dele foi formado da terra. Mas o que ele tinha dentro dele era o espírito celestial. O que havia nele era uma alma celestial que o Senhor tinha colocado. Então, quando Adão começou a andar com Deus, ele começou a andar não segundo a carne, mas assim o espírito. E por isso que nele não havia nenhuma corrupção, não havia nenhum pecado. Ele era uma pessoa santa. Até que Deus encontrou nele pecado quando ele comeu do fruto da árvore proibida e que levou ele a ser carnal. E como carnal ele pecou e todo seguiu pelo mesmo caminho pecando. Ele deixou de ser uma pessoa espiritual, a ser uma pessoa carnal. Então Jesus ele veio da forma espiritual, ele veio do céu e foi gerado aqui através da Maria, e mesmo com um corpo como o nosso, corpo humano, um corpo terreno, ele andava em espírito. E por isso que ele não tinha pecado, mesmo vendo a corrupção e tudo, mas ele não tinha pecado. Por quê? Porque ele era nascido. O batismo nos torna uma nova pessoa. Mas quando verdadeiramente nós decidimos a mudar de vida. Porque não adianta nós se batizar e continuar sendo a mesma velha criatura e vivendo os mesmos sentimentos que nós tínhamos antes, sentimentos negativos, desagradáveis a Deus, com os mesmos pensamentos maliciosos, pecaminoso, imoral. Não adianta. E não adianta nós também se batizar ali e continuar carregando ódio no coração, a mágoa no coração, sem se arrepender, sem abandonar. Não adianta. Então, o que Deus ele quer de cada um que se batiza, que busca um novo nascimento, que passa a ter o direito de se tornar filho dele, que seja semelhante ao filho dele, porque Deus nós não conheceu, mas nós conheceu através da palavra de Deus o Filho de Deus. E como ele andou aqui na terra em comunhão com Deus, em santificação, em uma vida de oração e ali compartilhando seu amor para com as outras pessoas. Então é isso que Deus nos espera. Quando você se torna filho de Deus, a sua natureza muda, seus pensamentos mudam, tudo muda em você, até o seu comportamento, as suas formas de se arrumar, tudo. Até os lugares onde você frequenta, tudo muda. Tudo muda. As pessoas conseguem ver isso em você, conseguem, observar isso em você, que verdadeiramente você teve uma mudança, que você não é mais a mesma pessoa, que você é uma pessoa, diferente. Até o seu linguajar muda. Seu linguajar não é mais falando em gíria, não é mais falando palavrões, não é falando mais coisas impuras. Da sua boca sai coisa santa, coisa agradável, coisas que edificantes. Então a sua vida é outra. As pessoas conseguem anotar isso. Às vezes você diz assim: ninguém está nem aí para o que eu vivo. Se ninguém está nem aí para o que você vive, Deus se importa do seu modo de viver. Não pensa que Deus não observa o modo de cada um de viver, porque Ele observa. Deus observava Jó.
Deus ele via Jó. Por isso que ele testemunhou diante do inimigo, diante de Satanás. Ele disse, anotou lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Na terra não há como ele, não há semelhante a ele. Então Deus ele olhava para a terra e via a conduta de cada ser humano aqui na terra, porém nenhuma dessas aí tem agradado o Senhor como a conduta de Jó. Por isso que o Senhor disse que ele era o único, a única pessoa. E quantas vezes Jó se esforçava para agradar a Deus. Então, minhas irmãs, meus irmãos, não fica se preocupando se as pessoas se importam com a sua conduta, com a sua vida, com o seu modo de viver, não. Você tem que se preocupar se Deus está se agradando do seu modo de viver ou não. Então, Nicodemo ele teve aqui uma conversa que, profunda com Cristo. E aqui foi revelado a Nicodemo aquilo que o Senhor esperava dele. Nicodemo era um homem doutorado da lei, talvez um homem de mestrado, um homem de grandes conhecimentos, um homem sábio, um homem inteligente, né? Um homem, de respeito. Mas o Senhor, ele disse para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemo conhecia a lei, mas ainda ele não conhecia Deus. Ele conhecia a lei, mas não conhecia Deus. Tem pessoa que conhece a Torá, tem pessoa que conhece as Escrituras, mas não conhece a Deus. Tem gente que conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas não conhece a Deus. Não tem o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa diferente. A pessoa pode até fazer algum mal a você, mas você perdoa. A pessoa que é difícil de perdoar o outro é a pessoa que ainda não tem um Espírito Santo de Deus. Porque quando a pessoa tem um Espírito Santo de Deus, a pessoa consegue perdoar qualquer pessoa. Até porque o Espírito Santo, quando vê uma mágoa no coração, ele se manifesta. Ele dá o sinal, ele se entristece. Você começa a sentir tristeza. Você começa a se angustiar quando você tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá logo um sinal que entrou algo que que não tem como estar junto com ele. Vai atrapalhar de ele estar ali na vida da pessoa atuando. A mágoa é um pecado. O ódio é um pecado. O rancor é um pecado. Então, quando a pessoa tem um Espírito Santo e o pecado entra, quando a pessoa tem um Espírito Santo e o ódio entra, a mágoa entra, o rancor entra, o desejo de vingança, alguém entra, a maldade para a vida de alguém e entra, o Espírito Santo começa a se entristecer, até porque o Espírito Santo ele é santo e o pecado não une, não tem ligação. A luz e as trevas não tem ligação. Então, ou o Espírito Santo sai, ou a mágoa sai. E às vezes o que acontece? A pessoa deixa o Espírito Santo sair e a mágoa ficar.
pessoa fecha a porta para o Espírito Santo e abre a porta para a mágoa. Então você que tem o Espírito Santo, zele do Espírito Santo na sua vida. Zele. O Espírito Santo na nossa vida, ele é como se fosse uma peneira. É como se fosse a peneira. Tira todo o bagaço. A peneira, quando vai peneirar uma terra, né? Ali na peneira fica todo o bagaço. Todas aquelas pedras grandes. Não passa. E primeiro uma peneirinha bem fina. Não passa. É como se fosse um filtro. Como se fosse um filtro. Qualquer sujeirinha não passa. Não passa. Então, o Espírito Santo é assim. Quando você tem um Espírito Santo na sua vida, nenhuma sujeira, nenhuma sujeira entra em você, porque ele remove. É como se fossem os anticorpos. Quando detecta algum vírus, ele logo tenta jogar logo para fora. E é por isso que nós não entramos em um estado de saúde tão difícil. Porque os anticorpos começam a remover os vírus. Né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, o Espírito Santo na vida da pessoa é assim. Ele vai cortando, se você deixar ele agir, ele vai cortando toda a raiz do mal que vem a brotar no nosso coração. Ele não deixa a sujeira nos contaminar. Até porque a Bíblia tem nós como o templo e morada do Espírito Santo. Então quando nós nascemos de novo, então tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que, sabe, que é desagradável a Deus, essas coisas já começam a ficar de lado. Aí quando a pessoa se converte de fato e verdade, recebe o Espírito Santo, começa a ser guiado pelo Espírito Santo, a pessoa já começa a mudar logo o seu guarda-roupa, começa a mudar as suas roupas, começa a pegar aquelas roupas, mas minhas roupas têm valor, eu gastei caro por aquela roupa. Mas quando a pessoa verdadeiramente nasce de novo, sabe que o Espírito Santo tem mais valor de qualquer coisa que a pessoa possui, a pessoa ter comprado, ter conquistado. Ela deixa de lado, ela abre mão, ela não guarda, porque o guardar ainda tem aquele pensamento de voltar e usar de novo. Ela joga fora, ela dá, ela faz alguma coisa. Pessoa que nasce de novo, e aí pega aquele negócio que jogou fora. Não, aquele negócio que conquistou, que no tempo que não era convertida, que não tinha nascido de novo, pega e guarda, né? E guarda, é aquela pessoa que ainda pensa de um dia voltar e usar aquilo de novo. O certo é você pegar e esquecer, é você doar, é você dar, é você fazer alguma coisa, mas tirar de perto de você, isolar. Porque toda vez que você for ver aquilo, isso vai te trazer uma lembrança, isso vai ficar na sua mente, isso vai ficar trabalhando na sua mente até você voltar a querer usar aquilo de novo, a querer ter aquilo de novo em você. Então, quando a pessoa nasce de novo, é como a Bíblia diz: aquele que coloca a mão no arado não pode voltar para trás. Quando você coloca a mão no arado, quando você toma a sua cruz, você sabe que tem que seguir a Jesus e não pode retroceder. Então as coisas que você ali ter conseguido no mundo, quer dizer assim, coisas assim que você sabe que usando desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo, você pega, olha, você doa, você dá, você faz alguma coisa, você vende ou faz alguma coisa, mas você não fica com aquilo. Que você já decidiu em você que você é uma nova criatura, é uma nova pessoa, e agora você
anda com Jesus Cristo. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, a pessoa se torna uma nova criatura. Como diz, aquele que é carne, o que é espírito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Então, quando você passa a ter o Espírito Santo, você anda com pensamento espiritual na palavra de Deus. Você é uma pessoa que sempre está ali buscando conhecimento da palavra, alimentando a palavra de Deus, orando. Às vezes as pessoas vão falar que você é muito fanático. Você é muito religioso, você sempre está lendo a Bíblia, você sempre está falando da palavra de Deus, você sempre está orando, você sempre está gente voando. Vai falar que você é uma pessoa fanática, você é uma pessoa, escravo da religião aí. Não tenha isso como crítica, muito pelo contrário. Isso é motivação de você continuar buscando a Jesus Cristo. E pessoa que recebe isso como uma ofensa, como uma crítica e deixa de fazer o que está fazendo. E não faça aquilo que o inimigo quer. Quem é guiado pela carne é carne. Quem é nascido da carne é carne. Quem critica sobre as coisas espirituais é porque é carnal. Mas quem é nascido do Espírito Santo jamais critica aquele que é nascido do Espírito. Muito pelo contrário, incentiva. Quando se ajunta os dois é falar sobre Jesus, 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 Jesus. É falar sobre Jesus. É falar sobre Deus, é falar sobre a palavra. Sabe, cada hora que mais fala da palavra de Deus, mais, tem vontade de falar. Porque é isso que nos conecta com Deus, isso que nos liga com Deus. Imagine quando os apóstolos se ajuntaram para falar sobre as maravilhas do Senhor. E ali eles ficavam falando sobre as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na vida deles, no ministério deles. Quando eles sentavam para compartilhar do pão, falar das bênçãos do Senhor. Então é isso. Agora, quem é carne jamais vai querer ouvir a palavra de Deus. Jamais vai querer ouvir. E mesmo que ouça a palavra de Deus, mas não leva em consideração. Mas quem nascer do Espírito Santo sempre vai se agradar da palavra de Deus. Aí a Bíblia fala, não te maravilhe de ter dito, é necessário você nascer de novo. O vento sopra para onde quer que ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Quando você é nascido de Deus, você já não é guiado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pela vontade de sua carne, ou pelo aquilo que você sente que vem do seu coração. Mas você é guiado pela voz de Deus. Você é guiado pela palavra de Deus. E quando nós passamos a ter o selo de Deus? Quando nós nascemos de novo. Eu estava citando esse exemplo na igreja, do casal. O casal ali se conheceu, vamos dizer que o homem e a mulher se conheceu e acabou se relacionando ali e acabou a mulher engravidando e vindo conceber da luz a criança. E eles decidiram não querer registrar. Então, como a mãe, como o pai não quis registrar, o filho fica como? Para a sociedade, para o mundo, o filho é visto como uma pessoa órfã, sem o pai, sem a mãe. Não tem assinatura nem do pai nem da mãe. Não é isso? É como se fosse um filho abandonado. Sem pai, sem mãe. Mas é um exemplo. Mas o pai e a mãe, tendo a criança,
e ali registrando. É óbvio que o filho não fica órfão, porque tem um pai e a mãe assinatura. E qualquer um que for perguntar quem é teu pai, quem é tua mãe, ele diz logo. Se caso a pessoa duvidar, a pessoa mostra o documento, porque lá no documento está a assinatura do pai e da mãe, o nome completo. Não é isso? É um filho que tem ali um documento que ali mostra que é filho de fulano e tal. Assim, meus irmãos, é quando nós nascemos do Espírito Santo. Nós passamos a ter o DNA, a assinatura de Deus. Como pode saber que aquela pessoa é filho de fulano? Fazendo um DNA. Porque no DNA vai constatar que aquela pessoa é filho de fulano. E como nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus? Quando nós recebemos o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai estar sobre a nossa vida, e quando nós nascemos de novo e nós se tornamos uma nova criatura, uma pessoa transformada por Deus, porque todo mundo vai anotar que verdadeiramente aquela pessoa é servo de Deus. E por isso que as pessoas nos chamam de irmão, porque isso não vem de nós, mas assim de Cristo. Nós estamos irmãos em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Quando as pessoas nos chamam de cristão, as pessoas anotam isso em nós, somos cristãos. Tem pessoas que chegam num lugar e sendo cristão que não é nem anotado, porque o seu linguajar, a sua atitude, a sua vestidura, ali não demonstra ser cristão. Aí tem pessoa que vai saber por boca de outro que é cristão, que é evangélico. Aquela pessoa é evangélica. Ainda muitos criticam ainda, mas como pode essa pessoa ser evangélica? Vestindo dessa forma, falando dessa forma, tomando as atitudes dessa forma. Não pode ser evangélico. Porque uma pessoa evangélica é totalmente diferente. Então, o evangélico, as pessoas conseguem anotar a diferença. A pessoa consegue ver o brilho. É uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Não que todos os dias a pessoa está feliz, está alegre, porque existe problemas, existe, coisas que podem nos tirar tristeza naquele momento, pode, fazer que o nosso dia seja ruim. Uma pessoa que é crente, evangélica, é uma pessoa que sempre está ali com alegria, é uma pessoa que não fica reclamando, murmurando, é uma pessoa que sempre está ali confiante em Deus. Então é isso. Essa é a palavra que eu posso trazer para vocês. Que você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus e que você venha ter direito, Você venha ter direito das bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, porque as pessoas nos pedem para orar por eles? Porque as pessoas têm nós como pessoas que nós temos acesso a Deus. E por isso que eles dizem, ora lá por mim, pede a Deus por mim. Então, só o filho pode pedir algo ao pai. Só o filho pode chegar e falar, pai, me consegue isso. E o pai fala, sim, meu filho, toma o que você quer. Por isso que Jesus ele fala da história do filho pródigo, tendo o direito da herança. Pegou a herança, saiu de casa, lá na frente perdeu tudo e voltou arrependido, mas não perdeu o direito. Mesmo você que um dia teve direito da herança de Deus, saiu, mas sabe que não está bem para você aí nessa vida, e que nos seus pensamentos teve o desejo de se voltar para Deus e se tornar filho de Deus como era antes, ainda há tempo. Pega essa palavra como exemplo e se torna novamente filho de Deus. Deus não quer você como escravo, nem do mundo e nem também Deus, não vou dizer que Deus não quer que você seja servo, mas Deus quer que você seja filho. A alegria de Deus é tornar as pessoas filhos dele, assim como era Adão. Adão era filho de Deus, a Eva era filho de Deus, até que eles pecaram contra Deus e perdeu o direito de filho de Deus e se tornou servo do mundo, servo do mundo. Eles não tinham mais o direito, porque se eles tivessem o direito de filho, eles não saíam do jardim do Éden.
eles não perdiam a presença de Deus. Então muitos ter saído do jardim do Éden, da presença de Deus, muitos ter perdido a sua parte no paraíso de Deus. Por quê? Porque experimentaram de alguma coisa que fez pecar. Mas se você se arrepender, se voltar para os caminhos de Deus, Deus ele vai te encontrar, vai te abraçar e vai te receber. Amém? E haverá festa no céu. Deus abençoe. Fica na paz e um forte abraço.